Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Boa noite de novo, né? Porque a gente acabou de ter a nossa monitoria da aula 8 de triângulos 1 e teremos agora a aula 9, né, de geral, né? A nona aula de matemática, a terceira aula de geometria, com o assunto triângulos 2. Foi bom que a gente conseguiu, apesar de vocês enjoarem de mim, porque a gente vai ter 2 semanas seguidas de geometria, né? A passada e essa. A gente conseguiu ver o conteúdo de triângulos na sequência. Então a gente já matou num tapa só triângulos, ou boa parte deles, né? Depois a gente vai ver áreas. Depois, quando a gente sai da geometria plana, a gente vai ver pirâmides, que também envolvem conceitos de triângulos, mas da parte de geometria plana desse início, a gente já viu, vamos ver, né, o assunto de triângulos inteiro. Vamos lá então. Roteiro de aula. Nessa aula aqui a gente vai ver os pontos notáveis do triângulo, sendo eles ortocenter, incenter, barycenter e circumcenter. Veremos ainda algumas noções de trigonometria. Quer dizer, eu não vou introduzir agora o assunto trigonometria. Seria eu que vou fazer isso, né? Está na minha frente, mas eu vou fazer mais para frente, quando a gente acabar a geometria plana. A gente vai ter uma base legal para entrar em trigonometria. A gente vai ver só alguns conceitos relativos ao triângulo, né, principalmente ao triângulo retângulo, que vão facilitar para a gente as resoluções de alguns exercícios. Vemos o conceito de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, que também vamos usar até o fim da vida isso aí. E ainda, por fim, as relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, vocês com certeza já viram em algum lugar, dada a importância do assunto, mas as relações métricas são um assunto um pouco escasso em vestibulares, no Enem quase não cai, mas é importante que vocês tenham visto isso pelo menos uma vez em algum lugar. Quando a gente chegar no assunto mais para o fim da aula, eu explico quais partes são mais importantes de vocês decorarem. Começando então, pontos notáveis do triângulo, conceito de sevianas. O que são sevianas? Sevianas são retas ou segmentos de retas que saem do vértice do triângulo e tocam o lado oposto a esse vértice. Ou seja, vamos lá. A altura. A altura é uma seviana. Por quê? Porque ela sai do vértice do triângulo e toca no lado oposto a esse vértice. Qual que é a particularidade da altura? A particularidade é que a seviana, a altura, ela sai do vértice do triângulo, toca o lado oposto e forma com ele um ângulo de 90 graus. Por isso chamamos essa seviana de altura. Outra seviana importante, a bissetriz. Bissetriz a gente já viu. É a seviana que parte de um vértice do triângulo, toca o lado oposto e no vértice que ela sai, ela divide esse ângulo, né, o ângulo do vértice que ela sai, em dois ângulos de medidas iguais. Já vimos ela em ângulos. A última seviana importante, porque sevianas são todos os segmentos que saem de um vértice e tocam ao lado oposto, mas essas são as mais importantes, né? A última seviana importante é a mediana. Qual que é a particularidade, né? A peculiaridade da mediana. É que ela parte do vértice e toca o lado oposto, dividindo esse lado oposto em dois segmentos de medidas iguais. Fechou? Mas agora, eu posso ter a altura relativa a um lado. O que é altura relativa a um lado? Esse relativa ao lado quer dizer o lado com o qual ela forma 90 graus. Digo, essa altura, a H, vou chamar ela de Hzinho, essa altura, Hzinho, ela é relativa ao lado BC.
ou seja, ela forma 90 graus com o lado BC. E se eu tiver a altura relativa ao lado B, ao lado AC, a altura relativa ao lado AB, desenhadas todas em um mesmo triângulo, eu tenho um ponto. Quer dizer, aqui o desenho ficou uma porcaria, né? Elas tinham que estar todas aqui. Mas aqui que está bonitinho, desenhando as alturas relativas a todos os lados em um mesmo triângulo, elas se tocam em um ponto. Esse ponto é chamado de ortocenter, ou seja, o ortocenter é o ponto de encontro das alturas relativas aos três lados. Detalhe que só com duas retas eu já teria determinado esse ortocenter. Com duas alturas eu já teria achado o ortocenter, porque elas só se tocam em um ponto, né? Mesmo que eu desenhasse só duas, eu ainda acharia ele. Então, caso vocês tenham que desenhar isso por algum motivo, algum dia na vida, vocês podem desenhar só duas alturas. Quanto ao ortocenter ainda, lembre que a gente tem três tipos de triângulos com relação aos ângulos. Os triângulos, acutângulos, retângulos e obtusângulos. Então, você vê que o ortocenter é um pouco diferente para cada um deles. Primeiro no triângulo acutângulo, que foi o triângulo do exemplo que a gente usou no slide passado. O ortocenter do triângulo acutângulo é chamado de ortocenter interno. Por que interno? Porque o ponto onde as alturas se tocam, onde elas cruzam, no triângulo acutângulo, está dentro do triângulo, né? Está contido dentro do triângulo. Que é o que vai acontecer na maioria dos casos. O segundo tipo de triângulo que a gente já viu, que é o triângulo retângulo, o ortocenter, ele está no vértice de 90 graus. Por que isso? Porque esse ângulo, né, o ângulo do vértice de 90 graus, já é a altura do lado em si. Porque a definição de altura do triângulo é a seriana que parte de um vértice e forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Que é o que os dois lados, os catetos, como a gente vai ver ainda hoje, fazem, né? Formam entre eles ângulos de 90 graus. Portanto, o ortocenter ele está exatamente no vértice de 90 graus. O último tipo de triângulo, triângulo obtusângulo, ele possui um ortocenter que a gente chama de externo. Por que externo? Porque quando a gente desenha as alturas, no caso, essas retas, né, as alturas não são mais sevianas. Por que não são mais sevianas? Pelo menos essa aqui, né? A de A e a de B, porque elas não partem do vértice e tocam no lado oposto. Essa aqui do meio é, né? Seviana. Mas essas duas não mais. Enfim, detalhes. A altura, definição de altura, é que parte do vértice e forma 90 graus. Mas ele forma 90 graus no lado de fora do triângulo. Aqui, ó. Quer dizer, o ponto onde essas alturas se cruzam está de fora do triângulo. É um ortocenter externo. São mais raros exercícios que exijam essa noção, mas mesmo assim é importante ter ela, né? O que não é difícil de pensar, porque você ia desenhar alturas, né, retas que saíssem do vértice e formassem 90 graus, mas você não ia conseguir isso dentro do triângulo. Então você ia acabar que onde elas se cruzam está num ponto externo. Aqui um detalhe que a gente vai ver indiretamente ao longo da aula, e vocês já viram isso alguma vez na vida, mas como se dá o cálculo da altura de um triângulo? Primeiro, uma vez tendo a área do triângulo, se o exercício te der, ou você conseguir calcular de outra forma, você pode achar a altura fazendo o inverso, né? Dessa fórmula aqui, porque a fórmula da área geral de qualquer triângulo é a área igual base vezes a altura por 2.
se você quiser achar a altura e tiver a área, você pode isolar a área, que ficaria aqui. Desculpa, a altura. Ficaria a altura é igual a área, passo 2 multiplicando, passa a base dividindo. A altura é igual a área vezes 2 dividido pela base. Um dos jeitos de achar a altura. O outro jeito mais comum de achar a altura de um triângulo é através do Teorema de Pitágoras, que a gente vai ver na aula de hoje. Mas só para exemplificar, pegando aqui um triângulo equilátero, certo? De lado L, quer dizer, a altura no triângulo equilátero, uma particularidade do triângulo equilátero, que a gente vai ver também daqui a pouquinho, ela divide a base, né, ao qual ela é relativa, em dois segmentos de medidas iguais. Quer dizer, se o lado do triângulo é L, metadezinha da base vai ser meio L, a outra vai ser meio L. Nisso, a gente aplica o Teorema de Pitágoras, certo? Nós chamaremos esse ponto de B até aqui, que eu vou chamar de D, de cateto. Chamaremos a altura, o H, de cateto. E o lado de hipotenusa. Resolvendo essa fórmula, né? Não entrando no mérito de resolução de equação, mas só chegando no ponto que a gente quer, a altura de todo triângulo equilátero, de qualquer um, é L raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula você acaba decorando de tanto que você usa. Mas a lógica por trás de achar a altura dessa fórmula, né, para chegar nessa fórmula, é usando o Teorema de Pitágoras. O terceiro jeito de cálculo de altura de triângulo, você usa uma fórmula, é uma das etapas, né, do cálculo da altura, chama fórmula de Heron. Heron se escreve com H-E-R-O-N. Heron. Não vou nem explicar aqui porque nunca vi nenhum exercício, de verdade, eu nunca vi nenhum exercício que usasse ela para achar a altura. Então não vou nem explicar, mas caso vocês tenham curiosidade, pesquisem lá, né? Cálculo da altura do triângulo com fórmula de Heron, que vocês vão ver um textão gigante para chegar numa coisa que a gente acaba não usando na prática. Segundo ponto notável e importante dos 4 que a gente tem, incêntre. Incêntre é o encontro das bissetrizes, certo? Incêntre, ponto de encontro das bissetrizes relativas aos 3 ângulos. O incêntre tem uma particularidade também, né? Que é a de ser o ponto central da circunferência inscrita ao triângulo. O que quer dizer? Uma vez determinado o incêntre, traçando as bissetrizes, né, do triângulo, esse ponto, se a gente quiser desenhar um círculo dentro do triângulo, ele vai ser o centro. Vai ter muito exercício mesmo que explora isso aí. Então, importante lembrar de incêntre, centro da circunferência inscrita ao triângulo. Baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Né? Medianas são as serianas que dividem o triângulo, né, o lado ao qual elas se referem, em 2 segmentos de medidas iguais. O encontro das medianas é o baricentro. Esse baricentro, a palavra baricentro remete a, não sei qual língua, mas remete à gravidade. Por isso, inclusive, a letra comumente usada para baricentro é G. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ponto, se a gente pegasse um triângulo sólido de madeira, ou de papel até, se você achar esse incêntre dele, você consegue equilibrar ele na ponta do lápis, desde que a ponta do lápis esteja nesse centro. Quer dizer, o centro de equilíbrio, o centro de gravidade do triângulo. Esse baricentro, além de ser o centro de gravidade, tem
outras propriedades. A primeira delas é que ele divide as medianas na proporção de 2 para 1. O que isso quer dizer? Uma vez determinado o barycenter, ele divide as medianas na proporção de 2 para 1. Quer dizer, uma parte delas é 2x, a outra parte delas é x. E ele divide assim todas as medianas, né? 2y, y, 2z, z. Então a gente vai ver diversos triângulos que, por exemplo, exercícios em que ele dá um triângulo, fala que o ponto, qualquer um, ponto P, ponto G, é o barycenter, te dá o valor de um pedacinho, né, desses daqui, que o barycenter, a reta AM está dividida no ponto G, ele vai te dar esse x e perguntar qual é o valor de AM. Como a gente faz isso? A gente sabe que a proporção que o barycenter divide as medianas é de 2 para 1, então se a gente sabe que aqui é x, aqui é 2x. Então, a reta AM vale 3x. Isso a gente usa muito para resolver exercícios também. Tem alguns desses que eu coloquei na lista. Segunda propriedade do barycenter são 3, também importantes. Ele tem uma relação com a área dos triângulos. Ainda não vimos área de figuras planas, né? Mas a mediana divide um triângulo grande, né, em dois triângulos pequenos de áreas iguais. Quer dizer, a área desse cara aqui é igual à área desse cara aqui. O barycenter também, quer dizer, se a gente traça todas as medianas do triângulo, ela divide o nosso triângulo grande, ABC, em 6 triangulinhos pequenos de áreas iguais. Quer dizer, o triângulo 1, 2, 3, até 6 aqui, tem todos a mesma área, independente do tipo de triângulo que for. Show isso aí, né? Barycenter divide em 6 triângulos de áreas iguais. A última propriedade da mediana, né? É que a mediana no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa do triângulo, ela tem o valor de metade da hipotenusa. Quer dizer, o que é a hipotenusa no triângulo retângulo? Esse lado maior, né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Se eu traçar a mediana relativa à hipotenusa, ela tem um valor numérico igual a metade do valor da hipotenusa em si. Com isso a gente consegue um monte de relações, né? Quer dizer, se ela tem metade do valor, quer dizer que ela é igual aqui. Então esses dois triângulos são isósceles. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Da mesma forma que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. E tem muitos exercícios que exploram isso, falando apenas que o segmento BM, né, é mediana. Nosso último ponto notável e importante, o circuncenter. Circuncenter, já adiantando, vai ser o encontro das mediatrizes. Mas o que é uma mediatriz? Uma mediatriz não é uma seriana. Por quê? Porque ele não parte do vértice. Então, mediatriz é o segmento ou a reta que determina sobre algum dos lados, um ponto que é a metade desse lado e forma com ele um ângulo de 90 graus. Certo? Mediatriz é o segmento de reta ou a reta que divide um dos lados
ao meio, formando com ele um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, o circuncentre, que é o encontro das mediatrizes, é isso aí, né? Circuncentre é o encontro das mediatrizes. E a propriedadezinha especial, por assim dizer, desse circuncentre é que ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Circunscrita é o quê? Que está fora, né? Lembra que no centro é inscrita. Às vezes confunde, né? Lembra que inscrita, in está dentro. Circunscrita é que circula, está fora. Centro da circunferência externa ao triângulo. Essa circunferência externa, ela toca os 3 vértices do triângulo. E o centro dela é o circuncentre. Certo? Por fim, antes de mudar de assunto, vale a pena falar dos pontos notáveis no triângulo retângulo, não, tá errado aqui. É no triângulo equilátero. No triângulo equilátero, ou seja, de 3 lados e 3 ângulos iguais, todos os pontos barycentre, incentre, circuncentre, eles são o mesmo. Quer dizer, o mesmo ponto no triângulo equilátero, que está exatamente no meio dele, é o ponto de encontro das alturas, das bissetrizes, das mediatrizes e bissetriz, altura, mediatriz e cara, esqueci qualquer outra aí. Mediatriz, bissetriz e medianas, isso. Nossa, que memória horrível. Enfim, o mesmo ponto no triângulo equilátero é o encontro de toda essa coisa arada aí. E disso, a quantidade de exercício que aparece é sem noção. Porque, exemplo, ele pode te dar o valor do raio desse rezinho, né? Do raio da circunferência inscrita no triângulo e pedir o perímetro da circunferência externa ao triângulo, só falando que ele é equilátero. Show, né? Como que a gente faria isso? A gente usaria o raio da circunferência inscrita, Rzinho, vamos supor que seja, sei lá, 2. A gente sabe que, lembra, que a ponto do barycentre divide as medianas na proporção de 2 para 1, quer dizer que esse R, por esse ponto ser também barycentre, vale 2 vezes o Rzinho. Então a gente acha que esse R grande é igual a 4. Sabendo que R é igual a 4, perímetro a gente vai ver ainda, mas a fórmula de cálculo de perímetro é 2π vezes o raio. O raio é 4, então a gente tem que o perímetro da circunferência, onde esse Rzinho aqui é 2, vale 8π. Mas é demais, né? Não sabendo que esse ponto no triângulo equilátero é o mesmo para todas as serianas importantes, você não chega nisso nunca. Fechou? Segundo assunto da aula de hoje agora, algumas noções de trigonometria. No triângulo retângulo, eu já falei hoje, já falei em aulas anteriores, mas nós temos nomes para os lados do triângulo retângulo. Os nomes são catetos e hipotenusa. Quer dizer, são nomes de lados que a gente só dá para o triângulo retângulo.
certo? Catetos e hipotenusa. Nomes exclusivos de triângulos retângulos. E no triângulo retângulo, né, a gente tem nome específico para os lados, a gente tem, não é proporções que fala, mas são peculiaridades dos ângulos, que são os conceitos de seno, cosseno e tangente, onde seno de um ângulo nada mais é, no triângulo retângulo, que o cateto oposto, ou seja, nós temos que são catetos, né? Catetos são os lados que tocam o ângulo de 90 graus. O cateto oposto a um ângulo, no caso A, o seno desse ângulo é o cateto oposto a ele, onde o cateto oposto ao alfa é A, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, seno do ângulo alfa é o cateto oposto a ele pela hipotenusa. Da mesma forma que, enxergando do ponto de vista do ângulo beta, o seno de beta é o cateto oposto a ele, que é B, sobre a hipotenusa, que vale C. E esses valores de senos de ângulos, de cossenos de ângulo, são constantes. Quer dizer, o seno do ângulo de 10 graus é sempre o mesmo valor. E o seno, por ser um valor que relaciona a medida de ângulo ao valor de lado, é fundamental para a determinação de lados em diversos exercícios. Quer dizer, seno é o nosso no triângulo retângulo, né? Falando aqui exclusivamente de triângulos retângulos. Seno, cosseno, tangente são meios de conversão entre medidas de ângulos e valores de lados. Cosseno. O que é o cosseno? Já vimos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é o quê? É o cateto que toca ele. Ou seja, o cosseno do ângulo alfa é o cateto que toca ele, adjacente, pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Do ponto de vista do ângulo beta, o cosseno de beta é o cateto adjacente a ele, pela hipotenusa. Por fim, o conceito de tangente, onde tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao alfa pelo cateto adjacente, ou que toca ele, que é o B. De mesmo modo que a tangente de B é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O que isso quer dizer? Esses três conceitos de seno, cosseno e tangente mostram para a gente que, começar pelo seno, tendo valores do seno de alfa, onde, por exemplo, o seno de alfa, vamos supor que seja 1/3. Sabendo que o seno de alfa é 1/3, eu consigo determinar a medida de A, tendo, por exemplo, a medida de B, que é de C. Quer dizer, se eu souber que C é 6, eu consigo fazer uma igualdade entre o seno de alfa, ou seja, o seno de alfa, que é igual a 1/3, que é igual ao cateto oposto, A, pela hipotenusa, que vale 6. Eu consigo achar que esse A é igual a 2. Ou seja, é um jeito de a gente usar o valor do ângulo para encontrar medidas de lados. E qual que eu uso? O seno, cosseno ou tangente? Depende da informação que você tiver. Se eu tiver a informação do valor da hipotenusa e quiser achar o cateto oposto, eu uso seno. Se eu tiver o valor da hipotenusa e quiser achar o cateto
adjacente, eu uso o cosseno. Se eu quiser achar o valor da hipotenusa, ou se eu tiver o valor do cateto oposto e quiser achar o adjacente, eu uso a tangente, certo? E agora, por ser ainda uma aula introdutória, existem senos, cossenos e tangente de todos os ângulos. Quer dizer, de todos os ângulos mesmo. Existe tangente de menos 30 graus. Vamos ver isso mais para frente nas aulas de trigonometria propriamente ditas. Existe tangente dos ângulos de meio grau, existe cosseno do ângulo de 1.200 graus, de todos os ângulos mesmo. Mas existem 3 ângulos, são eles o de 30, 45 e 60 graus, que são importantíssimos a ponto de você decorar e ter que decorar para resolver exercícios. Porque eles são muito comuns e têm relações muito fortes entre si. Por exemplo, aqui, esse triângulo BTC é um triângulo retângulo, possui um ângulo reto, de ângulos 60 e 30 graus. E vamos ver agora o seno, cosseno e tangente dele, assim como o de 45 graus. Quer dizer, em relação ao ângulo de 30, qual que seria o seno dele? Cateto oposto, 1 pela hipotenusa. 2, seno de 30 é meio, certo? De 45, a cosseno de 45. Cateto oposto, 1 pela hipotenusa, que é raiz de 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, onde aqui, vamos lembrar, que se deu 1 raiz de 2, a gente não costuma deixar a radiciação no denominador, né? Então o recurso que a gente usa é multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2, de modo que embaixo a raiz cancela, e a gente fica aqui com raiz de 2 sobre 2. Foi o que a gente fez. Aí você pergunta, nossa, por que você deu um número tão estranho para a hipotenusa desse triângulo retângulo? Não é que eu dei, é que é assim, é regra. Todos os catetos e hipotenusas de triângulos retângulos com ângulos de 45 graus vão ser derivados desses valores. Vão ser semelhantes a ele. Quer dizer, a fórmula geral, né, a escrita geral de triângulos retângulos de 45 graus é x e x raiz de 2, onde entenda que x eu posso usar qualquer valor que eu quiser. Quer dizer, todos os ângulos retângulos de 45 graus vão se enquadrar nesse padrão aqui, assim como todos os triângulos retângulos de 60 e 30 graus. E se, exemplo, aqui nós iremos fazer desse ângulo cateto oposto x pela hipotenusa aqui, a gente ia cancelar o x, dê logo o valor de 1, certo? Mas continuando o processo. Em relação ao ângulo de 60 graus aqui, cateto oposto, raiz de 3, pela hipotenusa, 2. Agora cosseno, do ângulo de 30. Cosseno é o quê? Cateto adjacente, raiz de 3, pela hipotenusa, 2. Opa, a gente já viu um padrão, quer dizer, cosseno de 30 está sendo igual ao seno de 40. Continuando, cosseno de 45. Cateto adjacente, 1, pela hipotenusa, 2. A gente faz o mesmo processo aqui. Fica a raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, cateto oposto. Cosseno de 60, cateto adjacente, 1 pela hipotenusa, 2. Meio. Tangente, que é cateto oposto para o cateto adjacente, de 30. Raiz de 3 sobre 3. Onde para chegar nisso
Eu fiz esse mesmo processo aqui, mas com o raiz de 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz de 3. Esses valores são importantíssimos, nenhum exercício vai te dar. Quer dizer, se você, em algum exercício, tiver que usar o seno de 10, do ângulo de 10 graus, eles vão te dar. Eles vão falar, sabendo que seno de 10 é igual a tanto. Com esses valores, 30, 45 e 60, não, vai ser só seno de 30 está na lata, sem valor nenhum. E agora, entra uma regra. Vocês viram que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? E que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30? Isso é padrão, isso é constante. Quer dizer, sempre que dois ângulos forem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Que são ângulos complementares, que somam 90 graus, né? Já vimos isso e já usamos na aula passada e tudo mais. Quer dizer, o ângulo de 80 graus e o ângulo de 10 graus são complementares, somam 90. Quer dizer, se o seno de 80, nós vamos chutar, for 1/4, o cosseno de 10 vai ser 1/4. Que depois, daqui a pouco, vai dar uma regra fundamental da trigonometria, que a gente vai ver quando a gente chegar em trigonometria. Calma lá. Último assunto da aula de hoje. A aula de hoje eu não coloquei exercício, porque a gente já teve a monitoria à tarde, né? Então eu não quis sobrecarregar vocês. Mas na lista de exercício que eu preparei, tem bastante coisa bem fácil, fundamental e vai dificultando. Eu só não quis realmente sobrecarregar vocês de exercício de geometria no dia de hoje. Mas então, o importante dessas noções de trigonometria que a gente passou. Os valores dos senos, cossenos e tangentes dos ângulos de 30, 45 e 60, que a gente vai usar demais. Entender que dois ângulos complementares, se eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno de outro. E fixar a noção dos nomes de cateto e hipotenusa dos lados do triângulo retângulo. Agora, relações métricas no triângulo retângulo. Se nas noções trigonométricas, a nosso objetivo é relacionar, como eu falei, lados a ângulos, nas relações métricas, a nossa preocupação é, se não só, maior com os lados. Trigonometria, relação de lados e ângulos. Relações métricas, relação de medidas de lados ou de altura, enfim, a gente foge um pouco do cálculo de ângulo. Primeiramente, o Teorema de Pitágoras. Já usamos em exercícios, vocês já viram na vida, isso é direto, não tem nem que pensar. Quando alguém falar Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, a quadrado, hipotenusa, é igual a b mais c ao quadrado. Certo? Isso aí já é para estar careca de saber. Mas de onde vem isso, né? Por a quadrado, c quadrado e b quadrado, a gente tem uma noção de área, né? De medida de área, quer dizer, como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou seja, A, que seria o lado, ao quadrado, ele vezes ele. Se a gente desenhar, tomando que A vale 5, se nós desenharmos um quadrado e dividirmos ele em 25 pedacinhos, é a mesma quantidade de pedacinhos que um lado de C, né, de 3, ou seja, 9, mais 16 pedacinhos, que é um lado de 4. Quer dizer, o triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5, a área do lado hipotenusa é igual à soma das áreas dos lados dos catetos.
essa justificativa da fórmula do teorema de Pitágoras, né? Vocês podem ver diversos vídeos na internet onde o cara pega, quebra esses quadradinhos aqui e vai juntando eles até formar um triângulo grande só para provar essa igualdade, né? Justificar de onde ela vem. Agora as relações métricas. Vamos primeiro entender essa imagem. Essa imagem é o quê? Tá vendo que aqui nós temos no lado A, hipotenusa, e os catetos C e B. Nessa outra imagem, a gente inverteu o triângulo, quer dizer, enquanto ele estava assim antes, agora a gente inverteu, o lado de 90 subiu e manteve o ângulo de 90, perdão, subiu e mantivemos os lados, os catetos C e B e a hipotenusa A. Beleza? O que mais que a gente fez nessa imagem aqui? A gente traçou a altura relativa à hipotenusa, ou seja, a altura relativa ao lado A, porque, como já vimos, as alturas relativas aos lados B e C estão no ponto do vértice de 90 graus, certo? Traçamos a altura relativa ao lado A e chamamos de H. Esse H determinou sobre o lado A dois segmentos, que chamamos de M e N. Beleza? Quer dizer, a gente está só decompondo essa imagem aqui, né? Decompomos o triângulo inicial em vários pedacinhos e demos nomes para cada um deles. O que mais que a gente tem aqui? Uma semelhança de triângulos, certo? Quer dizer, se nesse triângulo aqui nós tínhamos um ângulo de 90, esse ângulo de 30, que seja, e esse ângulo de 60. Aqui, se tivéssemos os mesmos ângulos, 30 e 60, agora que traçamos a altura, conseguimos estabelecer relações. Quer dizer, se no triângulo grande você tinha 90, 30 e 60, agora que se delimitou a altura, você criou outro ângulo de 90 graus, manteve o ângulo de 60 e criou um ângulo, nesse nosso triângulo AHC, de 30 graus. Da mesma forma, no pequeno, se você já tinha um de 30, criou um novo de 90, você delimitou nesse ângulo aqui 60 graus. O que quer dizer que o triângulo pequeno ABH, o triângulo médio AH e C e o triângulo grande ABC têm todos os mesmos ângulos, são, portanto, triângulos semelhantes. Partindo disso, a gente consegue fazer algumas relações entre esses valores. Ou seja, relações que a gente consegue deduzir pela semelhança. São b quadrado, esse cateto do triângulo grande ao quadrado é igual a m vezes a. Ou seja, o cateto maior do triângulo grande é igual ao cateto menor do triângulo pequeno vezes a hipotenusa do triângulo maior. Não vou justificar o porquê dessa fórmula, né? Porque a gente mal usa a fórmula, quanto mais a justificativa. Eu só demonstrei que ela veio de uma semelhança. Se quiser, inclusive, podem tentar usar semelhança para provar essa fórmula. Mas é dificilzinho. Outra relação que a gente tem. O cateto menor do triângulo grande ao quadrado é igual à multiplicação do cateto maior do triângulo médio pela hipotenusa do triângulo grande. Outra relação que a gente tem, que a altura relativa à hipotenusa do triângulo grande é igual aos catetos pequeno e grande dos triângulos pequeno e médio. Última relação,
A hipotenusa no triângulo grande vezes a altura relativa a ela é igual à multiplicação dos catetos do triângulo grande. Para resumir isso, essas relações métricas, acho importante que vocês tenham visto isso agora igual a gente fez, sabe? Demonstrou de onde veio, que é de uma semelhança, aprender a desmontar essa imagem igual a gente fez. Mas, cara, tem tantos jeitos mais simples de chegar em valores tendo alguns desses dados. Quer dizer, se você só pegasse isso aqui e fizesse Pitágoras em tudo, quer dizer, Pitágoras do triângulo pequeno, c quadrado é igual a h vezes m. E, tudo bem, não, mas eu quero b. Tá, então você faz Pitágoras com b, h e n, ou Pitágoras com c, b e a. Eu acho que é mais fácil do que decorar tudo isso. Terão casos em que decorar essas formulazinhas vai ser mais rápido do que fazer na raça por Pitágoras em tudo, mas eu nunca achei um exercício em que seja impossível fazer na raça com Pitágoras, assim, que isso aqui seja fundamental. Isso aqui serve para ganhar tempo, mas você não ganha tempo se você usar errado e errar a questão. Então, beleza, foi visto relações métricas, mas não se apeguem muito a isso, tá? Fica mais como um adendo de que elas existem e de onde elas vêm. Como sempre, bons estudos. Quaisquer dúvidas, estou totalmente à disposição de vocês. Acho que a gente acabou a parte elementar de triângulos, né? Veremos ainda a área junto com áreas de figuras planas. E na trigonometria, a gente vai ver duas leis dos senos e dos cossenos, que também são relativas a triângulos, mas elas acabam que juntam noções de triângulos com de circunferência, então eu deixei o TI por dar depois. Certo? Preparei uma listinha, ela está mais difícil que as anteriores, porque tem que ser assim, né? A gente tem que aumentar a dificuldade. Mas, de novo, quaisquer dúvidas, estou à disposição. Falou, pessoal. Boa noite para vocês.